Olá, aqui é a Lorena e eu finalmente voltei a postar vídeo e eu vou fazer uma review dessa aquarela que eu comprei depois de muitos anos sem usar aquarela. E primeiramente, que embalagem infernal, eu quase não consigo abrir esse negócio, tive que rasgar na força pra conseguir abrir. Eu imagino uma pessoa deficiente tendo que abrir um bagulho desse, com certeza precisaria de uma ajuda. Sim, eu acho que seria uma coisa que poderia mudar, mas a gente pode relevar porque por ser uma coisa barata, mas veio com um pincel também. E veio com esse negócio durinho ao redor do pincel, eu não entendi o que era. Tipo assim, eu abri o pincel, eu não entendi, ele era duro. Só que quando eu molho, ele volta normal. Eu não sei, eu não entendi o que seria isso, mas vocês puderem me explicar. Eu peguei meu caderno de desenho aqui e eu vou testar as cores, começando pelo preto. Assim, eu achei normal, só que eu achei mais cinza do que preto. Se dá pra ver, se dá um zoom, não parece tipo um preto. Eu tenho que usar muito da cor pra ficar um preto. Ficou um preto cinza. E o marrom eu acho que seria o que mais me decepcionou, sinceramente, porque simplesmente não tem pigmento. Só que assim, depois eu testei no desenho em si e teve pigmento, mas quando eu coloquei no caderno não teve nada. As outras cores eu achei normal, pra ser sincera. Eu não sou profissional, mas eu já usei aquarela antes e eu usava a da Léo e Léo. E a da Léo e Léo, ela era muito, tipo assim, sem pigmento nenhum. Eu achei essa até que melhor, por ser uma aquarela escolar. Eu nunca ter usado uma profissional, mas eu vendo assim, eu creio que essa seria uma opção muito melhor. Sim, é um pouco mais cara, porém, se você, tipo, for iniciante, mesmo assim, ainda quer começar com algo barato, ainda cabe no bolso por ser menos, sei lá, de R$20. Eu comprei essa, eu acho que foi 17 na Shopee, porque foi numa promoção que teve. Mas eu acho que em loja você encontra em R$27, por aí. E assim, o rosa, eu acho que foi o rosa e azul, né? No caso, foi uma das melhores cores dessa aquarela, porque você pode ver, eu não botei nenhum de esforço e o negócio ficou pigmentadíssimo, perfeito. Isso eu acho que as cores mais claras não entregam muita coisa e eu tenho que botar muita força e muita água, muita coisa pra ver se sai alguma cor desse negócio. Mas tirando isso, assim, eu ainda acho que seja melhor que a Léo e Léo, porque a Léo e Léo simplesmente que você bote todo um ódio possível, não vai ter um resultado parecido com esse. Eu fiz esse desenho aqui bem rapidinho, só pra poder testar, então se tiver alguma coisa anatomicamente errada, seja por isso. E olha, eu não sei como eu pinto com aquarela, porque eu vi tutoriais, tipo, ensinando, mas não deu certo. No tutorial dizia que pra passar o azul primeiro, pra depois colorir e tal, mas ficou estranho, ficou horroroso, ficou parecendo um Smurf, tão feio que ficou, e eu não soube ajeitar também, então o resultado não foi tão bom assim da pele, na minha opinião. Algum motivo de eu ter parado de postar, sinceramente eu não sei o motivo em si, porque assim, foi uma mistura de preguiça e desânimo também, porque depois daquele vídeo que eu fiz sobre aquela youtuber, eu esqueci o nome dela agora, mas depois daquilo eu não consegui mais, tipo, alcançar aquele nível de visualização, e também que o YouTube derrubou o vídeo. Tipo assim, não derrubou completamente, mas ele colocou copyright. E não fazia sentido eu deixar o negócio com copyright no ar, porque eu também não ia me beneficiar em nada. Além que os comentários daquele vídeo era só gente endoidando, né? Só que assim, eu tenho vontade de fazer vídeos grandes, mas eu não posso postar vídeo grande no TikTok porque eu sei que não vai ter visualização. Sinceramente, ninguém que usa TikTok tem a paciência de ver vídeo grande, né? Então, o YouTube seria a única opção. Porém, eu não consigo ter visualizações boas nem aqui, nem no TikTok. Então, eu tô ali no limbo, no meio. Eu não sei se eu continuo lá ou se eu continuo fazendo vídeo pra cá, ou sim, claro que eu vou fazer os dois, né? Mas não sei se eu devo escolher só fazendo no TikTok ou também TikTok e YouTube. E um dos grandes motivos também de eu querer voltar pro YouTube é por conta da monetização. A monetização do TikTok, você só pode com 10 mil seguidores, certo? Eu tenho 1000. Eu tô muito longe de conseguir os 10 mil. Mesmo que eu tente, mesmo que eu poste muito, faz quase 2 anos que eu tô postando no TikTok, gente. Então, eu acho que é meio impossível chegar aos 10 mil. Já aqui no YouTube, é mais fácil. Mas, tipo, chegar a 1000 seguidores não é difícil. Não é tão difícil. Mas agora chegar a 10 é. E ainda mais que você só ganha se você tiver 1000 visualização. Da onde que eu vou conseguir 1000 visualização se meu vídeo não sai nem do 200?
Mesmo que eu tenha um TikTok Shop, eu sei que isso aí estraga, tipo, o seu perfil em si. Então eu não quero me envolver nesse negócio de TikTok Shop. Se eu tiver oportunidade, eu vou negar? Não. Mas por agora, eu não sei se vale muito a pena. Já a monetização do YouTube é melhor. Todo mundo sabe que é muito melhor. Mesmo que pague por 1.000 também, eu acho. Ainda assim, sempre vai sair ganhando do TikTok, porque o TikTok paga muito pouco. Tipo, paga 0,000 centavos em dólar. Então, não faz sentido. Então, eu não sei muito bem o que eu escolhi nesse momento, mas eu vou tentar, assim, ver mais ou menos como é que tá aqui no YouTube em si. Provavelmente, no máximo, esse vídeo vai pegar umas 90 visualizações. Talvez. Ou menos. Eu não tenho certeza. Mas provavelmente vai ser muito pouco pelo motivo de eu não ter postado há 2 anos. E a única coisa que eu posto é os shorts. Mas, tipo, é uma vez no século. Eu sei que teve um que pegou, acho que foi 4.000 visualizações. Eu não tenho certeza. Mas mesmo esse já faz muito tempo. Eu acho que vai fazer 2 meses já. Um mês, eu não sei. Voltando ao desenho, eu percebi que a folha que eu peguei, que eu ganhei no caso, né, não era o suficiente, não era grossa o suficiente, e ela começou a fazer tipo uma ondinha, que você consegue ver no final do vídeo, eu vou mostrar. Ficou com essa ondinha que acabou me atrapalhando muito, porque eu queria muito consertar essa sombra que eu fiz, ficou horrorosa, inclusive, e eu não conseguia porque essa sombra maldita estava no meio. Essa sombra não, né? Essa curva estava no meio. E eu não conseguia fazer nada, porque eu tava com medo da folha rasgar. E, assim, essa folha que eu usei foi a gramatura, acho que foi 60. Eu perguntei à pessoa que me deu, ela disse que não sabe. E provavelmente eu vou ter que comprar uma gramatura boa, tipo 300, talvez, eu não tenho certeza. Porque na última vez que eu comprei, a de 200 ainda não foi suficiente. Então eu fico me perguntando, que gramatura é boa para aquarela? Porque nenhuma dá certo. Eu tentei desde a menor, sei lá, a normal, que você compra, tipo uma chimequinho, e até 100 e pouco, até 200 eu tentei comprar quando eu usava da Léo e Léo, e simplesmente não tem nenhuma que não fica assim com esse relevo maldito que acaba rasgando a folha depois. Então, eu não sei se é porque eu uso muita água, porque eu já vi outros criadores de conteúdos que fazem vídeos com aquarela que não ficam assim. Então, eu não sei exatamente o porquê que tá ficando assim. Eu quero muito saber. Esse é um último retoque no cabelo e, pra ser sincera, ficou um buraco na minha aquarela no primeiro uso fazendo esse cabelo, porque, como eu disse no começo, o preto, ele é meio cinza, ele não é preto, ele é cinza. Mas aqui, tudo que eu mudei foi só a boca e ajeitei algumas coisinhas e ficou nesse resultado. E eu vou mostrar aqui pra vocês essa curva que ficou me atrapalhando o tempo todo. E depois apareceu outra no cabelo. Então ficou tipo uma ondinha, mas eu gostei do tanto do desenho no final. Eu também passei caneta, vou botar uma foto aqui. Enfim, eu senti falta de vocês, guys.